Fala rapaziada, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Hoje vamos estar junto montando um social media para açaí. Então se você quiser o PSD para fazer novos estudos, para através desse PSD fazer outros flyers, vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo o modelo editável. Então para a gente começar, vamos primeiro colocar as proporções aqui do nosso flyer. Então geralmente eu uso a largura 1080 e também 1080 na altura, e já a resolução eu coloco 200 para mídia social. Pronto, já criamos aqui o nosso background, né, que no caso esse fundo branco, mas eu vou querer usar um tom de roxo, que no caso já é esse roxo aqui que está selecionado. Tem várias formas de você aplicar o roxo aqui nesse fundo, mas a que eu mais uso, que eu mais utilizo, é a tecla de atalho Alt Delete do seu teclado, que ela vai automaticamente pintar, né, todo o fundo com a cor que está selecionada aqui. Mas também tem várias outras formas, né? Você pode estar selecionando aqui a forma com a cor desejada e tá aqui preenchendo todo o espaço, ó. A gente vê que já cria, tá vendo? E enfim, então vamos aqui deixar nosso roxo aqui, né, que é uma cor que geralmente é usado para fundos de açaiteria, né, de social media para açaí. Então vamos arrastar o nosso açaí, que é o nosso produto principal. Nós já colocamos ele aqui dentro. Então o que é que a gente vai fazer agora com o nosso produto? Vamos fazer aqui uma sombra aqui no pezinho dessa tigela, para ficar uma coisa mais real, como se ele tivesse realmente aqui nesse fundo roxo, né? Então para isso vamos criar uma layer, né, uma camada, e colocar ela abaixo do nosso produto, aqui do nosso açaí. Criamos um layer, colocamos embaixo do nosso produto. Vamos vir aqui no nosso pincel, né, no nosso blush, e vamos fazer essa técnica para criar uma sombra um pouco real no nosso flyer, no nosso produto especificamente. Vamos aqui, sempre deixar a opção redondo macio selecionado. E aqui onde tem esse círculozinho, você vai meio que achatar, né? Ele vai estar assim no seu. Então você vai meio que achatar ele até ficar mais ou menos na dimensão que você quer a sombra, né? Eu vou querer mais ou menos assim, ó. Pronto. Então você vai vir aqui na seleção de cor, né? Você vai deixar mais ou menos um preto dessa cor aqui, ó. Lembrando que sombra não é um preto total, é um preto mais ou menos assim, ó. Caso você queira o código esse daqui, ó, tira um print aí. E vamos dar um OK. Então agora a gente vai fazer a nossa sombra, né? Vamos dar um clique aqui abaixo da nossa tigela, né? A gente já deu um clique. Vamos aumentar um pouco aqui a sombra. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aumentei um pouco. E agora eu vou criar outra layer por cima, né, da nossa sombra aqui. Vou com o nosso pincel. Vou dar uma diminuída aqui no nosso pincel. Para você diminuir, só clicar com o botão direito do mouse e diminui o tamanho. Aqui a dureza do pincel, sempre deixe em 0. Aqui é a opção de você selecionar o tamanho do pincel. Então vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui o pincel, ó, e vou dar outro clique abaixo do meu açaí, certo? Então vou pegar aqui as duas layers, vou dar tipo uma achatadazinha, que eu não achei legal a questão da sombra, o tamanho, né? Para você criar um grupo, você seleciona as duas camadas, né, segurando o Ctrl, clica com o botão direito do mouse e vem em grupo a partir de camadas. Então nome do grupo, já criamos um grupo. A tecla para você criar o grupo, né, com as camadas selecionadas, é Ctrl G, já automaticamente cria o grupo. Então vou deixar um pouco da opacidade aqui menor, né, para nossa sombra não ficar tão acesa assim. Então a gente já viu que deu para criar uma sombrazinha bacana aqui no nosso produto. Então vamos criar outro grupo aqui com o nome açaí, né? Criamos aqui com o nome açaí. Aqui eu vou colocar sombras. Então criamos aqui. E aqui eu vou criar o nome fundo. Então agora o que a gente vai fazer aqui com o nosso flyer? Vamos criar o texto, né? Vou selecionar aqui a opção da ferramenta de texto e vou criar um texto aqui para o nosso flyer.
o melhor açaí. Deixar a opção branca e vou selecionar uma fonte aqui, Reavitas. Pronto. Deixa eu tirar essa parte aqui. Vou dar uma aumentada aqui no texto, dar uma centralizada aqui nele. Para você centralizar o texto, você apertar as teclas Ctrl A, né? Vai fazer toda uma seleção aqui. Ou então você vem na ferramenta de seleção aqui, ó. Vem com o botão direito do mouse, ferramenta de seleção letreiro regular. E você vem aqui e seleciona toda essa parte que você quer, né, do flyer. E você fica com a camada do seu texto aqui selecionada. E vem aqui na opção de mover. E vem nessa opçãozinha aqui que ele vai centralizar o seu texto. Caso você queira centralizar também no meio, você vem aqui, ó. Mas a gente quer centralizar em cima, então vamos deixar ele aqui mesmo. Vou diminuir um pouco aqui o meu açaí. Aliás, vou colocar um pouco para baixo, né, aqui. Vou duplicar o meu texto, né, Ctrl C, Ctrl V, a tecla mais fácil. Então dupliquei aqui o meu texto e vou colocar aqui o nome açaí, né, o melhor açaí. O nome açaí eu vou dar uma aumentada aqui para ficar mais ou menos assim, desse tamanho. E vou deixar ele embaixo o nome melhor. Vou dar um Ctrl G aqui e vou colocar texto. Esses textos caixa alta que eu deixo aqui na questão da minha organização, isso é uma questão de organização de trabalho minha, que eu acho melhor. Então isso fica a critério de vocês. Vou deixar aqui o açaí por cima do texto, certo? Vou pegar o texto, dar uma diminuídazinha nele, deixando mais ou menos aqui, ó. Botar um pouco esse açaí mais pequeno. E vou, né, mudar a cor desse nosso texto aqui. Deixa mais ou menos uma cor assim. Pronto. Deixa mais ou menos essa cor. Dar uma diminuída mais no nosso texto. E aqui já temos o nosso texto criado, né? Então o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar uma vinheta aqui ao redor da imagem para dar mais um destaque na questão do produto e do texto. Então a gente vem aqui no fundo, vou criar uma layer e vou fazer mais ou menos assim. Vou aqui na ferramenta lateiro elíptico, vou selecionar ela segurando a tecla Shift, né, para ela não fazer tipo uma seleção assim meio torta, né? A gente vai segurar a ferramenta Shift, aliás, a tecla Shift, e vou fazer aqui uma seleção. Vou deixar ela mais ou menos aqui. E agora o que eu vou fazer? Vou apertar as teclas do meu teclado Ctrl Shift I, Ctrl Shift I, e vai fazer uma inversão de seleção. No caso, ela vai inverter a seleção que eu fiz aqui dentro. Então vou aqui com o preto, né, selecionado, e vou clicar novamente com aquela teclazinha lá de atalho que eu ensinei lá no início, que é a tecla Alt Delete. Ela vai automaticamente pintar essa região que a gente deixou selecionada. Tá vendo? Pronto, já clicamos aqui, selecionou. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos deixar essa vinheta que a gente fez aqui, ela mais transparente possível, certo? Então o que é que a gente vai fazer primeiro? Vamos aqui na opção de filtro, vamos em desfoque Gaussian, e vamos dar uma diminuída aqui, aliás, dar uma aumentadazinha aqui. Então vamos dar uma aumentadazinha aqui na nossa vinheta, vamos centralizar ela, né, para ficar bem centralizadazinha. E vamos aqui diminuir um pouco da opacidade, né, deixando mais ou menos assim. Pronto. A gente já fez uma vinheta aqui, você vê que já dá um destaque bem bacana no texto e no açaí, né, com essa questão dessa vinheta criada. E agora a gente vai fazer, vou aqui pegar um morango, a gente vê que tem alguns morangozinhos aqui no nosso açaí, né. Então vou pegar aqui o morango. Vou aumentar um pouco aqui da saturação dele, para ficar um pouco mais vermelho. Aumentei. E agora o que é que eu vou fazer? Com o nosso morango aqui, eu vou dar um efeito nele, como se ele estivesse caindo no nosso açaí. Um efeito de movimento. Venho em filtro, desfoque de movimento. Você vê que ele vai dar um efeitozinho de movimento, como se estivesse caindo aqui no nosso açaí, né? Então vou dar um Ctrl J
ou então Ctrl C, Ctrl V para duplicar. Vou pegar nosso morango aqui, virar horizontalmente, ou então você pode apenas dar um giro aqui nele. Vou colocar ele também aqui, duplicar novamente, colocando ele mais ou menos aqui, mais pequeno. Deixa esse aqui mais um pouco maior, esse aqui mais ou menos aqui. Deixa mais pequenininho aqui. Pronto, já deu para dar uma melhoradazinha aqui, né, na nossa questão de detalhes, né, vamos dizer assim. Então vou colocar aqui morangos. Coloquei aqui os nossos morangos e vou dar uma diminuída um pouquinho no produto. Então vou centralizar aqui o nosso produto e também centralizar o nosso morango. Então a gente já viu que deu uma questão de ambientação melhor, vamos dizer assim, no nosso flyer, né? Então o que é que a gente vai fazer agora? Vou colocar uns coraçãozinho, tipo esse daqui de like, ó. Vou colocar ele mais ou menos assim no nosso flyer, né? Distribuir ele aqui dentro do nosso flyer, o mesmo processo do morango, certo? Então vou deixar ele mais ou menos aqui pequenininho, jogar mais outro aqui. Outro aqui, mais ou menos aqui em cima. Vou dar uma duplicada no outro e botar ele mais ou menos aqui, que eu vou fazer uma paradinha aqui. Pronto, esse daqui que eu coloquei bem aqui, né, eu vou dar um efeito nele de desfoque para dar uma impressão que ele está um pouco perto da visão olhar, né? Quando você realmente foca na questão de uma coisa, né, o seu olho que está em volta, ele dá uma desfocadazinha, certo? Se você pode perceber. Então vamos dar uma questão de realismozinho bacana nesse flyer. Vamos deixar aqui a questão desse coraçãozinho aqui de like um pouco desfocado. Vamos em desfoque, Gaussian. Vamos deixar ele mais ou menos assim, ó, desfocado. Esse daqui também está um pouco próximo. Vamos só arrastar a questão do filtro. É só você segurar aqui em cima do filtro com a tecla Alt, né, e arrastar para cima de onde você deseja. No caso eu desejo nesse daqui eu vou clicar 2 vezes no desfoque gaussiano e vou diminuir um pouco do desfoque dele, já que ele não está tão próximo da nossa câmera, vamos dizer assim. Então vamos deixar mais ou menos aqui. Esse daqui eu vou dar uma aumentadinha também e vou colocar outro mais ou menos assim, saindo da nossa imagem. Pronto, já vimos que deu para dar uma melhorada aqui no nosso flyer. Então o que é que a gente vai fazer agora? Vou colocar aqui a questão do número, né? Número e endereço. Vou deixar aqui com a cor branca, vou dar uma diminuídazinha e deixar mais ou menos aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma coisa melhor, né? Vou deixar esse coração mais ou menos aqui, ó. Dou uma diminuídazinha nele pouquinho. Deixar ele mais ou menos aqui. E vou colocar aqui outro texto aqui desse lado, com o nome Sua Logomarca, ou então melhor, Sua Marca aqui. Deixar logo aqui. Deixar mais ou menos aqui. Pronto. Aqui o espaço para colocar logo, o espaço para colocar o número. No caso, o nosso número tá errado aqui, né? Número. Pronto, número, endereço e logo aqui. A gente viu que tá uma organização aqui já meio que solta, né? Então eu vou deixar aqui e colocar rodapé. Rodapé. Então melhor, informações.
informações. E aqui vou colocar corações. Pronto, já deu uma organizada melhor aqui no nosso flyer. Vou juntar todos, Ctrl G, e botar projeto finalizado. Vou dar um Ctrl J, pegar essa parte que eu dupliquei, né? Então, melhor, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei. A gente já vê que sai do canto um pouco, então por isso é melhor a gente dar uma duplicada no Ctrl J. Então já demos a duplicada aqui. Vou clicar com o botão direito do meu mouse e vou aqui em converter em objeto inteligente. Pronto, converter meu objeto inteligente. Agora o que é que eu vou fazer aqui? Vou colocar aqui final. Pronto. Vou ativar o Camera Raw, né, com a tecla Ctrl Shift A. Então você vem aqui, ó, em filtro e vem em galeria, né, filtro do Camera Raw, no caso. Filtro do Camera Raw. E você vai dar aqui uma melhorada nesse flyer. Vamos aqui em contraste, dar um pouquinho de contraste, tirar um pouquinho da sombra, né? Um pouquinho da textura aumentar aqui. E a questão do branco um pouco, pra gente dar uma melhorada. Pronto. Então você já vê que deu uma melhorada aqui no nosso flyer. Deixa eu só botar um pouquinho ele pra cima, pronto. Aqui é o antes do flyer e aqui é o depois, ó. E é isso daí, rapaziada. Lembrando que o flyer vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, compartilha para que mais pessoas vejam esse vídeo. Me segue lá no meu Instagram para você ver conteúdos diários. Todos os dias eu posto um conteúdo lá. Então me segue lá no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela desse vídeo. E é isso, valeu, falou, um abraço e fui!